trabalhar com idosos atualmente é o melhor caminho para um personal trainer faturar entre 5 e 10 mil reais por mês. É o melhor caminho e o caminho mais rápido. E aí, como eu falei antes, tentei falar antes para vocês aqui, não é uma opinião minha. Eu vou trazer aqui todo um embasamento para comprovar isso que eu estou trazendo para vocês hoje, beleza? Então vamos direitinho aqui, vamos no formato original aqui. Eu estou começando hoje, então, as lives de aquecimento para o nosso evento que vai começar na semana que vem, que é o Workshop Personal 60+. Né? Então hoje é a primeira de uma série de 5 lives que eu vou fazer durante essa semana. E nessas lives, gente, vou trazer muito conteúdo técnico, né? Porque é importante para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, mas também vou trazer aí conteúdos sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, porque não basta a gente ter conhecimento técnico, né? A gente precisa ter alunos, a gente precisa ter faturamento. E quem me acompanha aqui na página da Ativa sabe que todo direcionamento, todo conhecimento que a gente adquire, a gente tem que transformar em alunos. A gente tem que transformar em vendas. E é desse jeito que a gente consegue aumentar o nosso faturamento. Então esse é o grande objetivo lá do Workshop Personal 60+. E ele é um evento 100% gratuito e online. E de novo, ele vai acontecer entre os dias 11 e 15 de agosto. E vocês já podem fazer a inscrição, inclusive. Tem um link que está lá na bio do Instagram, na nossa página inicial. Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem clicar nesse link e depois que vocês clicam no link, ele direciona vocês para uma página de inscrição. E aí lá vocês vão colocar apenas o nome e o e-mail de vocês. É bem simples, gente, bem fácil. Coloca só o nome e o e-mail e vocês já vão garantir vaga para participar lá do workshop. Certo, minha gente? Muito bem. Vou me apresentar de novo, né? Para quem não conseguiu acompanhar antes, eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em Atendimento Personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos em Porto Alegre e sou um personal trainer de idosos há mais de 19 anos. Então, ano que vem aí, completo 20 anos de profissão e trabalhando com esse público que eu sou suspeito para falar. Para mim é o melhor público que se tem, né, para trabalhar na nossa área. E eu vou comprovar isso para vocês, tá? Vou trazer essa comprovação de que é o melhor público e é o que mais favorece atualmente para a gente ter um faturamento mais alto, certo? Então vamos lá, minha gente, vou ser bem direto com vocês aqui, já que a gente teve esse contratempo, né, anterior ali com o sinal da internet. Então, vamos lá. A informação principal que eu quero trazer para vocês hoje nesta live aqui é oportunidade. Então eu quero que vocês fiquem bem atentos aí, se possível peguem aí um bloquinho, um caderno, uma caneta, anotem tudo aquilo que chamar mais atenção de vocês, porque eu vou trazer dados que realmente são bem importantes para quem deseja ter esse faturamento e deseja se especializar nesse público, certo? Lembrando, gente, que uma pessoa idosa aqui no nosso país é aquela pessoa que tem mais de 60 anos de idade. Isso é uma lei, tá? Uma lei de 2003, inclusive está aí no Estatuto da Pessoa Idosa. Certo? Vamos lá então, vamos para o que interessa? Gente, 7 motivos pelos quais atender idosos é o melhor caminho para se chegar num faturamento entre 5 e 10 mil reais por mês. O primeiro grande motivo é o crescimento populacional de idosos. No mundo, mas principalmente no Brasil, no nosso país. E eu vou provar isso para vocês agora. Para comprovar isso que eu estou falando,
eu peguei dados atualizados, tá? E neste caso aqui peguei dados do IBGE. E olha só, gente, a última pesquisa, o último estudo do IBGE foi lançado em 2023. Então a pesquisa foi feita no ano de 2022. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora nesses números que eu vou falar. Olha só, essa pesquisa aqui diz que em 2010, ou seja, há 15 anos atrás, né, a gente tinha 20,59 milhões de idosos no nosso país. E isso representava 10,8% da população do nosso país. Gravaram esses números? Tinham então 20,59 milhões de idosos, tá? Em 2022, este número passou para 32,11 milhões de idosos. Então, gente, o que era 20 passou para 32. O que era 10,8% da população se transformou em 15,6%. Não sei se vocês perceberam, mas aqui a gente tem um crescimento de 56% em apenas 12 anos. Vocês têm noção disso, gente? Que é um espaço extremamente curto para esse aumento que é absurdo. É um gigantesco crescimento de idosos no nosso país. E para fortalecer ainda mais isso que eu estou falando, eu peguei outro dado aqui, que é da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E, gente, esse órgão, ele tem uma estimativa, um relato aqui, de que enquanto a quantidade de idosos vai duplicar no mundo em até 2050, no Brasil vai simplesmente triplicar. A gente está em 2025. Daqui a 25 anos vai triplicar o número de idosos no nosso país. Vocês lembram sobre o que eu estou falando nessa live aqui? Oportunidade. Oportunidade. Então, gente, a outra estimativa da OMS é que em até 2030, o Brasil poderá ter a quinta população mais idosa do planeta. Vocês têm ideia disso? Gente, 2030. Faltam 4 anos e 4 meses para simplesmente o Brasil ter a quinta população mais idosa do planeta. E tem outra coisa. Em 2030 se prevê também que vão ter mais idosos do que crianças e adolescentes no nosso país. Inclusive, tem 2 estados brasileiros onde isso já acontece. 2025, isso já acontece. Vocês sabem quais são os estados brasileiros onde tem mais idosos do que crianças e adolescentes? Alguém arrisca aí? Alguém arrisca? Vamos lá. Já que vocês me ajudaram antes aí, eu vou virar um pouquinho aqui minha cabeça para ver se alguém acerta essa pergunta. Quais são os 2 estados brasileiros onde se tem mais idosos do que crianças e adolescentes no nosso país? Vamos lá. Primeiro chute aqui, Rio Grande do Sul. Isso aí. O meu estado, Rio Grande do Sul. Deixa eu dar os créditos aqui. Treinando idosos. Fabrício. Tudo bom, Fabrício? Obrigado aí pela participação. Exatamente. Idosos no Rio Grande do Sul já tem mais do que crianças e adolescentes. Paraíba não, Santa Catarina não. Gente, Rio Grande do Sul é um dos estados e o Rio de Janeiro é o outro estado onde já se tem mais população idosa do que de crianças e adolescentes. Resumindo esse primeiro motivo, esse primeiro tópico aqui, vocês, ou nós, né, personagens, cada vez mais a gente vai receber idosos para atender. Seja dentro da academia, seja no condomínio onde o idoso mora, seja na residência do aluno, uma coisa é certa, não tem mais como fugir disso. Não tem como.
Segundo motivo, além desse crescimento populacional de idosos, tem um outro fenômeno que está acontecendo no nosso país, que é o aumento da expectativa de vida. Pois é. Gente, isso significa que o mundo, que o nosso país está ficando mais velho. E no momento que ele fica mais velho, o que acontece? Quais são as consequências? Que passa a ter mais doenças crônicas, né? E, gente, se tem mais doenças crônicas, as pessoas, elas vão cada vez mais precisar de um atendimento mais especializado. Então, lembrados do que eu falei sobre o que seria a live hoje? Oportunidade. Mais uma, né? Crescimento populacional de idosos, aumento da expectativa de vida. Pois é, peguei aqui uma informação do site G1 da Globo para comprovar isso que eu estou falando para vocês, tá? Essa matéria da Globo fala o seguinte, ó, que segundo dados do IBGE, a estimativa vem crescendo desde 1940. Naquele ano, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de apenas 45,5 anos de idade. Ou seja, os brasileiros hoje vivem em média 31,5 anos a mais do que em meados do século passado. E isso vem mudando cada vez mais. Em 10 anos, a população brasileira ganhou 2,4 anos de vida a mais, segundo os dados do IBGE. Ou seja, tem cada vez mais idosos no nosso país e, além de ter mais idosos, eles estão vivendo mais. O que isso significa? Vão ter mais pessoas idosas precisando de um atendimento especializado. Certo? Muito bem. Terceiro motivo, gente. O turno que os idosos treinam. E esses turnos são normalmente os turnos da manhã e da tarde. Aí vocês vão perguntar, tá, Gui, mas por que tu tá falando que isso é uma vantagem? Porque, gente, no momento em que vocês passam a atender nos turnos da manhã e da tarde, vocês não comprometem o dia inteiro de vocês com o trabalho. Vou falar para vocês que quando eu iniciei a minha carreira como personal, eu atendia todos os públicos. Eu tinha criança, tinha adulto jovem, adulto mais maduro, eu tinha idoso, tinha gestante. E o que acontecia? Eu ficava empenhado o dia inteiro. Trabalhava o dia inteiro. E eu trabalhava porque no começo de carreira eu precisava levantar uma grana. Precisava, né? Então, gente, tinha dias que eu começava a dar aula às 5:30 da manhã e terminava às 9 da noite. Ou começava às 6, terminava às 10 da noite. Só que isso, gente, traz consequências. E que não são consequências muito agradáveis. Porque assim, no momento que a gente passa a trabalhar o dia todo, chega no fim do dia e a gente está morto. Vai dizer que não é assim. Eu não sei se tem alguém de vocês aí que está me assistindo, alguém da audiência, se tem essa rotina hoje, né? Então, assim, além de o desgaste do dia inteiro trabalhando, a gente perde nossa vida social, né? Então, a gente não pode fazer atividades para o nosso lazer, a gente perde o tempo de daqui a pouco estar investindo no nosso próprio negócio, a gente perde o tempo de daqui a pouco poder fazer um curso, perde o tempo de estar com a família. Poxa, eu tenho 2 filhas. Eu não consigo atualmente me imaginar sem ver as minhas filhas no dia a dia. Para mim isso é inviável, é impossível, né? E então, gente, é uma situação muito complicada, né? Agora, no momento em que vocês passam a atender apenas em 2 turnos, na manhã e na tarde, obviamente que vai sobrar mais tempo. Vai sobrar o turno da noite, né?
E vocês vão ter mais tempo aí para se dedicar para o lazer de vocês, para estar com a família de vocês, para descansar mais, para poder organizar o trabalho de vocês, porque o nosso trabalho como personal é o trabalho de uma empresa. Nós somos uma empresa. Só que qual é a diferença? É que o personal, ele administra todos os setores dessa empresa. Enquanto numa empresa maior, né, com funcionários, tem os setores, o setor do RH, o setor de produção, o setor de marketing. O personal trainer, ele tem que dominar pelo menos todos os setores da sua própria empresa. E para isso, precisa de tempo. Porque se ficar dando aula o dia todo, não vai ter tempo para poder organizar e daqui a pouco pensar em estratégias, em evoluir, em fazer cursos, em se qualificar e poder assim cobrar um valor de hora-aula mais alto. Tá? Então, gente, é importantíssimo vocês terem um turno livre. Tá? Quarto motivo, eu botei aqui fidelidade. Pessoal, eu não sei se vocês atendem só idosos, atendem adultos, tá? Eu vou dizer para vocês, nesses meus quase 20 anos de personal trainer, uma coisa para mim é certa. O público idoso é o mais fiel que existe. É o mais fiel que existe. Eu não consigo comparar com nenhum outro público, tá? E um dos motivos que eu vejo isso é porque o idoso, ele treina em razão da saúde dele, né? Então, ele treina em razão da melhora da funcionalidade dele. Os treinos para o idoso é como se fosse um medicamento, um tratamento, né? Diferente do que acontece com adultos, com adolescentes, que normalmente treinam mais em função da estética, né? Então, gente, o idoso, ele tem a necessidade de ter um profissional qualificado atendendo ele, tá? Agora, o adulto, ele tem algumas desvantagens nesse sentido. Por quê? Porque o adulto, gente, se acontece dele ter que mudar o emprego, ele vai largar o personal trainer. Se ele se mudar, né, se mudar a residência, ele vai largar o personal trainer. Se aparecer uma modalidade nova na nossa área, ele vai largar o personal trainer. Dou o exemplo aqui do CrossFit, né? Antigamente, a gente trabalhava só com academia, com musculação, com treino funcional. Entrou o CrossFit, bum, foi uma penca de gente para o CrossFit. E o CrossFit normalmente não é um atendimento individual, ele é um atendimento em grupo. Então se perdeu muito, né? O personal trainer perdeu muito aluno para o CrossFit. E essa é uma característica do adulto mais jovem, o que não acontece com o idoso, porque o treino do idoso é uma necessidade e para isso ele precisa ter o atendimento de um profissional que é mais especializado e que tem conhecimento, tá? Então, se vocês fizerem um trabalho sério, organizado e que entrega resultado para os alunos idosos de vocês, eu dou a certeza de que vocês nunca vão perder os alunos de vocês, tá? E eu falo isso, gente, porque, como eu falei para vocês, eu estou fechando aí 20 anos, né, trabalhando com idosos como personal. E a grande maioria dos meus alunos, a grande maioria está comigo há mais de 10 anos. Então, que eu falo para vocês, é o público mais fiel que existe. Não tem como comparar com nenhum outro, tá? E qual é, gente, a importância de fidelizar, de reter um aluno? É a questão da estabilidade financeira, né?
Porque no momento que a gente tem fidelizado os clientes, a gente não tem mais aquele problema da rotatividade, né? Aquele entra e sai de aluno. Daqui a pouco, um mês, vocês estão lá ganhando 10 mil. Só que no outro mês, vocês estão ganhando 3 mil. Porque saiu grande parte dos alunos. O idoso não tem isso. Por ele ter a necessidade de treinar e ele não largar o seu personal, ele faz com que o personal tenha a estabilidade financeira que ele precisa. Essa é uma grande vantagem. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não basta vocês chegarem num faturamento entre 5 e 10 mil por mês. Vocês têm que manter esse faturamento. É isso que vai fazer vocês progredirem na carreira, certo? Então, assim, pode ser que vocês trabalhando com adultos mais jovens, chegue lá no mês de setembro, outubro e novembro, aconteça o que eu falei antes. Vocês estejam ganhando bem. Tá ótimo. Pô, tô ganhando 8 mil por mês, tô ganhando 10 conto por mês. Maravilha! Só que o que pode acontecer em janeiro e fevereiro? Despencar o salário de vocês. Despencar o faturamento de vocês. Porque daqui a pouco esse aluno vai entrar em férias. Porque daqui a pouco apareceu a outra modalidade. Porque daqui a pouco ele foi promovido e teve que se mudar de cidade. Aí, tchau, tchau, personal trainer, né? É uma característica, tá, que eu estou passando aqui para vocês. O quinto motivo é uma outra característica e tem uma relação direta com essa fidelidade, que é o reconhecimento profissional. Gente, falei antes, né, da fidelidade, e a fidelidade é uma questão também que comprova o reconhecimento que o idoso tem pelo profissional que atende ele. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já, em algum momento da carreira, já se sentiram desvalorizados na profissão? Vocês já acharam em algum momento que os alunos não reconhecem o valor do trabalho de vocês? Em algum momento vocês já passaram por isso? E se já passaram, gente, tá tudo certo, ok, isso é normal, já aconteceu comigo, principalmente lá no início da minha carreira, a ponto de eu pensar em mudar de área, eu ir fazer outra coisa. Porque quando eu era ainda professor de academia, instrutor, eu também trabalhava os 3 turnos. Precisava ganhar, né, gente? Precisava de dinheiro. Só que o valor de hora-aula era muito baixo. Então, na minha cabeça, passava aquele filme de que eu trabalhava, não tinha tempo para nada, ficava cansado, me desgastava com todo mundo, estava sempre estressado e no final do mês ainda ganhava pouco. Aí, gente, eu comecei a pensar em muita coisa, inclusive a sair da área. E eu sei que isso acontece com muita gente. Né? Eu tô, como falei para vocês, estou há 20 anos aí, atendendo em várias academias, conheço muitos colegas de profissão, né? E muitos relatam isso. Então, essa é uma característica também do público idoso, o reconhecimento pelo profissional que atende ele. E eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. Eu quero ver se vocês concordam. Em algum momento, vocês já chegaram a receber algum presentinho de um aluno idoso? Já receberam alguma vez? Pois é, gente, pode ser uma coisa boba, mas isso é também reconhecimento. Ele gosta da presença de vocês, ele gosta do trabalho de vocês, né? Isso é um diferencial, porque há uma grande diferença na motivação do personal trainer em dar aula para uma pessoa que reconhece o valor do nosso trabalho, daquele que não dá nem bola, daquele que daqui a pouco falta aula e não paga, daquele que tira férias e fala, guarda meu lugar aí, ó, que daqui a um mês eu volto, mas não paga a mensalidade. Vai dizer que vocês não ficam desmotivados quando acontece isso. Eu ficava puto da cara.
Mas eu me tornei refém dos alunos. Porque ao mesmo tempo que o cara ficava afastado um mês de férias, eu tinha que ter ele no outro mês, porque eu precisava ganhar dinheiro. E eu não sabia como que eu poderia fazer de diferente para mudar isso. Hoje eu sei. Hoje eu sei. Mas antes eu não sabia. E aí esse sentimento de desvalorização pegava. E pegou firme em mim. Pegou firme. Como eu falei para vocês, a ponto de eu pensar em mudar de área. Então, gente, essa é uma outra característica e um outro motivo pelo qual trabalhar com idoso é mais vantajoso. Porque o idoso valoriza o seu personal. Ele valoriza o seu personal. E ele é fiel ao profissional que atende ele. Certo? Vamos para o sexto motivo? Gente, sexto motivo não é a opinião do Guilherme, tá? Tem um outro aspecto que comprova tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Que trabalhar com idosos é a maior e melhor oportunidade neste momento para um personal trainer hoje em dia, tá? E eu estou falando aqui das tendências fitness. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. As tendências fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte. O que é isso? Vou explicar. Gente, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele é uma das principais organizações científicas e médicas do mundo que aí são voltadas para o estudo, né, da promoção da saúde por meio de exercício, por meio de atividade física. Então, ela é uma autoridade global, né, em tópicos que estão relacionados à ciência do exercício, à medicina esportiva, entre outros, tá? E por que eu estou falando isso? Porque todos os anos o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele faz e divulga uma pesquisa anual que identifica aquelas práticas, as tecnologias e os programas que são mais relevantes no setor da saúde e do fitness. Todo ano tem essa pesquisa, tá? E aí essa pesquisa, ela foi feita em novembro de 2024. Tá? Então, para vocês verem como é atual essa informação que eu vou trazer para vocês aqui. Então, fiquem bem atentos a essa pesquisa. Então, ela informa quais são as principais tendências do mundo fitness para o ano seguinte. Então, em 2024, em novembro, né? Outubro, 30 de outubro de 2024, foi feita a última pesquisa apontando quais seriam as tendências fitness para 2025. Agora, prestem atenção nos resultados. Primeira tendência fitness mundial: tecnologia vestível. O que seria isso? Rastreadores de saúde, relógios que marcam frequência cardíaca, tipo esse aqui, ó, Garmin, sabe? Como é que se fala? Smartwatches, né? Meu inglês não é bom, tá? Mas é isso, smartwatches. Então, tem da Apple também, né? Apple Watch, acho que é. Então, gente, são aparelhos que são usados para monitorar a frequência cardíaca, os passos, o padrão de sono das pessoas. E isso está em primeiro lugar nas tendências do mundo fitness para esse ano de 2025. Ok? Beleza. Se em segundo lugar estão os aplicativos de exercício móvel. Então, são aqueles aplicativos que auxiliam as pessoas na prescrição, na execução de treinos, de exercícios, tá? Oferece aquelas rotinas de treino personalizadas. Essa é a segunda tendência fitness de 2025. A terceira tendência fitness mundial são programas de exercícios para pessoas idosas. Terceira tendência mundial fitness para 2025. Eu vou relembrar aqui vocês, acho que pela 10ª vez, sobre o que eu estou falando nessa live de hoje. Oportunidade. Oportunidade. Então, gente,
Continuando essa pesquisa, depois vem outras modalidades e outros interesses, como exercício para perda de peso, exercício de força, HIIT, coaching de saúde, e começa já nesse ano a aparecer também exercícios para saúde mental, tá? Uma coisa que não tinha aparecido ainda, começa a aparecer também. Então, se a gente parar para pensar em público de atendimento para um personal trainer, o público idoso é o que mais vai procurar personal trainer daqui para frente. E já está acontecendo agora em 2025. Não é o Guilherme que está falando, é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, gente, mais do que alunos procurando academia personal para emagrecer, para hipertrofia, tem mais idoso procurando personal trainer. Tendência de 2025 para frente, tá? Então, trabalhar com idosos está apenas atrás de tecnologia vestível e aplicativos de exercício móvel, que não tem nada a ver com o atendimento de um personal trainer. Certo? Tá aí, gente, tá aí, eu tô falando para vocês, a oportunidade tá batendo na porta. Agora, o 7º motivo, vocês vão concordar comigo aqui e vocês vão ver, comprovar porque realmente vocês devem direcionar os atendimentos de vocês para idosos. É que apesar de tudo isso que eu tô falando aqui, dessa oportunidade, não existe praticamente concorrência. Ou seja, existem poucos personagens que são especializados no público idoso. Vocês sabem que existem milhares de personagens hoje em dia, né? Quantos personagens vocês conhecem? Vocês conseguem contar nos dedos? Eu não conto mais. Eu já perdi a conta de quantos personagens que eu conheço hoje em dia. Só aqui, do meu mundo, do meu dia a dia. Muita gente. Então, o que acontece? A gente tem uma concorrência gigantesca. Nossa concorrência é enorme. A gente tem que disputar aluno de tudo que é jeito com outros personagens. Agora, parem para pensar aí. Quantos personagens especializados em pessoas idosas vocês conhecem? Aí na região de vocês, onde vocês atuam. Pensem agora. Não é aquele personal que atende idoso. Qualquer um pode atender idoso. Porém, pensem em quais personagens que são especializados em idosos. Quantos vocês conhecem? Por que eu estou falando isso? Porque no momento que um personal trainer é especializado, ele tem uma qualificação maior em relação a outros personagens, a opção do idoso vai ser nesse que é especializado. Que eu falei para vocês, né? O idoso ele treina em razão da saúde dele, em razão da melhora da funcionalidade dele. Então o que o idoso precisa? Ele precisa de segurança, ele precisa se sentir seguro com aquele personal que vai atender ele. Então, isso é prioridade para ele. Então, quem for especializado em idosos, quem se qualificar, vai estar alguns passos à frente daqueles outros personagens que não são especializados e que atendem todos os públicos. Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Se vocês tivessem os avós de vocês aí com algum problema, alguma doença crônica, vocês se sentiriam mais seguros enviando eles para um personal trainer especializado em idosos ou para um personal trainer comum? Vou deixar essa com vocês. Acho que não precisa de resposta, né, gente?
Então, de novo, tá aí a oportunidade. Só não vê quem não quer, tá? Se vocês aí quiserem ficar tapando os olhos, né, e ainda acreditar que vão ser personagens, que vão ganhar muito dinheiro, que não vão ter rotatividade atendendo tudo que é aluno, de todas as idades, não tem problema, gente. Sigam em frente. Mas o meu papel aqui é alertar vocês. E tá alertando vocês quem se deu bem, quem cresceu, com quem evoluiu e quem ganha muito bem sendo um personal trainer de idosos. Tudo que eu conquistei hoje em dia, que eu tenho hoje em dia, é em função do meu trabalho. Eu tenho casa própria, tenho meu carro próprio, carro que eu quero. Eu tenho a minha própria academia, que eu consegui abrir em razão dos meus atendimentos, né, como personal de idosos. Agora, se vocês atendem todos os públicos, todas as idades, vocês vão entrar naquela disputa com a grande maioria dos personagens que existe. E como é que normalmente se ganha uma disputa com outros personagens? Se vocês não têm um diferencial, como é que se ganha disputa? Baixando o preço. Baixando o preço da hora-aula. Será que é uma estratégia interessante? Deixo para vocês, tá? Então, gente, eu queria, antes de finalizar essa live aqui, só retomar aqui com vocês os 7 fatores que mostram, né, que atender o público idoso é o melhor caminho para se ter esse faturamento de 5 a 10 mil por mês. Crescimento populacional, aumento da expectativa de vida, o fato de vocês trabalharem apenas 2 turnos no dia, o fato do público idoso ser o mais fiel que existe, reconhecimento do profissional, pesquisa do Colégio Americano de Medicina do Esporte sobre as tendências do mundo fitness e pouca concorrência na área. Poxa, precisa mais que isso, gente. Eu estou abrindo os olhos de vocês aqui. Só que vocês têm que acreditar nisso. Então, vocês estão reclamando que estão com poucos alunos de personal? Estão esperando o quê, gente? Para ter mais conhecimento e trabalhar com o público idoso, que é o público que mais cresce atualmente no nosso país. O que vocês estão esperando, gente? Então, é exatamente isso que eu quero trazer para vocês lá no workshop, no dia 11, né? Começa dia 11, dia 13 e dia 15. 3 aulas onde eu falo muito de questões técnicas, de como vocês devem atender os alunos e passar segurança para esses alunos e vocês se sentirem seguros trabalhando com idosos, mas também como captar alunos idosos, né? Porque tem algumas estratégias que são diferentes. Então tudo isso, gente, eu vou trazer lá no workshop nos dias 11, 13 e 15 de agosto, na semana que vem. Então, só reforçando aqui, vocês podem fazer inscrição agora mesmo, e é gratuito, é online, vocês podem assistir o horário que vocês quiserem, só que as aulas elas ficam só naquela semana no ar. Isso é importante falar, tá? Então, tem que estar lá dentro do evento. Façam a inscrição de vocês, entrem na comunidade do Whats também, porque na comunidade do Whats vocês recebem primeiro as informações, tá? E, claro, tem dicas a mais que a gente vai passando ali, eu envio áudios falando do dia a dia, né, da vida do personal trainer de idosos. Então é super interessante, é super importante que vocês estejam também na comunidade do Whats. Certo, gente? Queria agradecer muito a presença de vocês todos aqui. Eu queria agradecer também a todos que me avisaram, né, que deu problema no início da live. Gente, eu tava aqui, ó, tocando ficha aqui, falando, e eu comecei a ver que chovia mensagem, tem uma coisa estranha aqui.
Então eu queria agradecer muito por vocês terem me alertado. E eu já queria dizer também que assim, eu vejo que eu tô recebendo muita mensagem ali, só que, gente, como eu tô com o celular na horizontal para poder publicar depois no YouTube e no Facebook, eu não consigo, gente, infelizmente. Peço desculpa para vocês, eu queria muito ler todas as mensagens aqui, só que eu não consigo, porque eu tô com o celular virado. Mas assim, tudo que vocês quiserem escrever para mim, vocês podem escrever depois quando eu publicar lá no YouTube e no Facebook, tá? Ou manda no direct para mim no Instagram. E, gente, eu faço questão de responder mensagem por mensagem. Eu realmente eu adoro receber o feedback de vocês. E eu quero saber, inclusive, o que vocês acharam dessa live, se foi interessante para vocês, né, esse conteúdo, essas informações. E eu quero realmente, espero vocês também nas outras lives de aquecimento, tá? E lá na comunidade do Whats, eu mandei uma relação das 5 lives e dos horários, tá? Até eu vou chamar a atenção aqui de vocês, porque tem 2 lives que são em horários diferentes. Amanhã é às 8h30 da noite também, mas na quarta e na sexta é ao 12h30, tá? Então fiquem atentos aí, tá bom, gente? É isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Fiquei muito feliz aí com a participação de todos vocês, por vocês terem me ajudado também. E eu aguardo vocês na live 2 de amanhã, às 8h30, e aguardo vocês também de forma muito ansiosa no workshop Personal 60+. Tá bom, minha gente? Muito obrigado aí a todos vocês e até amanhã.